contrário, eu começava com integrais e depois passava para derivadas. Isso antigamente é bastante tempo atrás, tá? Bem antes da pandemia. E eu acho interessante que houve, né? A impressão que eu sempre tive que havia se deletava tudo que se via no grau A, no cálculo 1, e aí quando eu chegava no cálculo 2 para trabalhar com integrais, não lembrava nada do cálculo 1. Ok, então vamos voltar, como o assunto anterior, depois seria derivadas, traz derivadas para frente, retoma o assunto de derivadas, para então agora entrar nos integrais, né? As integrais, por que isso? Porque precisamos entender derivadas, né? Não é bem assim, né? A gente vai ter muitos processos em que a gente vai integrar derivando. Então, por isso que é importante toda aquela nossa história, aquela nossa historinha do grau A, né, para fazer essa revisão. E tenho certeza que se fosse o contrário, se eu tivesse dado primeiro integrais e agora derivadas, derivadas parciais, né, o começo ia ser bem, né, tortuoso. Bem mais que alguns, né, no início, mas antes foi horrível o começo. Não, ia ser bem pior. Tá? Então, agora vai ser melhor. Né? Bom, então tá. Então aqui, nosso amiguinho Leibniz, eu botei uma fotinho do Leibniz, porque o Leibniz é o responsável pela simbologia que a gente tem do cálculo, né? Ele, junto com o Newton, trabalhou fortemente para a existência dessa disciplina e desenvolveu ajudou a desenvolver, teve uma contribuição importantíssima no desenvolvimento da disciplina, né? E isso é lá do século XVI, né? Século XVI para a virada do XVII. Tá. Uma função, né? Da onde que vem as integrais? Então vamos começar devagarinho, retomando, eu já falei isso num pouquinho no grau A, no finalzinho, né? Bem pouquinho, a gente já falou delas, vamos voltar aos pouquinhos e vamos, né, falar fortemente mais, né, no decorrer da disciplina. Então tem uma função f, né, é tal que para cada ponto da curva, né, você tem uma função, você tem uma f, tem um x, tem um y, e você tem uma curva. Então, para cada ponto dessa curva, você foi lá e traçou uma reta tangente, né? Essa reta tangente, né, para cada ponto da curva, tem declividade dada por esta expressão aqui, né? Então, ele pede para determinar, aqui entra uma palavrinha nova, uma família de funções, ou seja, família porque eles têm o mesmo DNA. Então, nós já vamos ver uma família de funções daqui a pouquinho. Determine a expressão da curva que contém esse ponto aqui, tá? Pois bem, então, primeiramente, o que o problema está dizendo? Eu tenho uma função, essa função, ela no plano cartesiano me gera uma curva, em cada ponto dessa curva, eu posso traçar uma reta tangente, e essa reta tangente vai ter declividade dada por essa expressão aqui. Tá, o que é a declividade da reta tangente? A gente sabe que a declividade da reta tangente, né? Sabe que declividade da reta tangente é uma derivada, né? Então, se eu tenho y igual a f de x, ou seja, uma função que depende apenas do x. E aí eu fui lá, tem a curva, né? E aí aqui eu tenho um ponto e eu tracei, né, uma reta tangente. Essa reta tangente, né, a declividade dessa reta tangente à curva é determinada pela derivada. Isso vocês viram no cálculo 1. Então, o que nós vimos na semana retrasada, né? Que aquilo que eu vou derivando, eu volto integrando, né? Então, tá? Aquilo que nós vimos anteriormente, se eu tenho a fzinha e vou para a f zona, derivando, eu volto integrando. Então, aquilo que eu vou derivando, eu volto integrando. Então, essa aqui eu tenho o quê? Eu tenho a derivada.
né? Então, eu sei que a derivada da função é 1 sobre 2 raiz de x. Então, a função, né? A função é a integral de 1 sobre 2 raiz de x, né? Então, quando eu tenho esta equação aqui, isso a gente vai falar lá na disciplina de equações diferenciais, toda equação é uma pergunta, né? Então, quando eu tenho essa equação, eu estou me perguntando, né? Qual a função f para, né? Qual a função f, no qual, né? Vamos botar aqui melhor, no qual a derivada de f é 1 sobre 2 raiz de x. Então, bom, essa função ela vai ser quem? Vai ser a integral de 1 sobre 2 raiz de x. Bom, né? Então tá, então nós temos que resolver essa integral. Bom, como nós vamos fazer isso? Eu imagino que vocês devem estar se preocupados. Ah, mas tem uma raiz, tem aquele 2, o que a gente faz com ele? Bom, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever. Eu tenho 1 sobre 2 raiz de x. Essa raiz, a gente pode escrever ela como um expoente fracionário, né? Então, onde é que saiu esse 1 meio aqui, né? Se você tem 1 sobre 2x na 1 meio, você tem 1 meio vezes 1 sobre x na 1 meio. Ou seja, é a mesma coisa que você ter 1 meio vezes x na menos 1 meio. Então, né, daqui para cá, eu omiti, né, esse passo, né? Mas porque, vamos dizer assim, eu imagino que isso é claro para todo mundo, que esse 1 meio eu tenho 1 sobre 2. Né? Ok. Então tá. Bom, então nós temos que resolver a integral. Então, se eu tenho que resolver esta integral aqui, então é a mesma coisa que resolver essa integral aqui. O que nós já sabemos lá das derivadas? A gente sabe das derivadas que se eu tenho a derivada de um número vezes uma função, isso aqui vai ser o número vezes a derivada da função, né? Ou seja, as constantes saem para fora da derivada. Então, se as constantes saem para fora da derivada, as constantes também saem para fora da integral, né? Então, vai ficar 1 meio da integral. Então, nós vimos também lá ainda no grau A, que quando eu tenho a integral de x na p de x, isso é quanto? Isso é x na p mais 1 sobre p mais 1, mais uma constante c ou constante k, né? Lembrando que esse c e esse k, eles correspondem a um número real, qualquer número real. Então tá, então, na hora de resolver a integral, eu apliquei a regra da potência para... Né? E cheguei nessa expressão. Então, vai ficar menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Tá, então tá. Então, o que acontece? Tá? Então, menos 1 meio mais 1 é 1 meio, né? Então, vai ficar 1 meio em cima e 1 meio embaixo. E aí, o que aconteceu? Né? Eu tenho daqui para cá, eu sei que... O que aconteceu daqui para cá? Eu sei que x na 1 meio é raiz de x, foi o que aconteceu ali, e que se eu tenho raiz de x dividido por 1 meio é a mesma coisa que eu fazer raiz de x vezes 2 que divide 1, né? A mesma coisa, eu mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, obtive o 2 raiz de x. Tá? E aí, agora, então, eu posso simplificar o 2 com o 2 e fiquei com esta função aqui. Né? Então, essa função aqui, né, f de x, igual a raiz de x mais k. Então, se eu pegar essa função aqui e for fazer a derivada desta função, né, vou fazer a derivada de raiz de x mais k, eu tenho o seguinte. Bom, o k é um número real, então o k é um número real. Ou seja, é um valor constante.
Então, eu vou ter a derivada, né, do raiz de x mais a derivada do k. A derivada do k é zero. Então, o raiz de x é 1/2. Então, vai ficar 1/2 vezes 1/2 menos 1. E aí vai ficar 1/2 vezes x na menos 1/2. Ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. Então, eu pego essa resposta aqui, derivo ela e chego no ponto de partida. Certo? Então, a integral, ela faz isso. Ela volta para a função original. Então, aqui, quando eu falava em família, né? Lembra que a gente falava em família de curvas? Ou melhor, família de funções. Quando eu falo em família de funções, eu estou falando disso aqui. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, 4 exemplos dessa família. Todo mundo nessa família tem essa cara, tem esse código de DNA. Né? Todo mundo tem essa cara, uma raiz de x mais um número. Então, aqui estão os gráficos. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui, por exemplo, eu escolhi esse número ali, onde está a raiz, onde está essa reta, tá? Tá vendo essa reta aqui? Eu escolhi esse número. Por que eu escolhi esse número? Porque me deu na telha. E aí, em cada uma das curvas, eu traço uma reta tangente, né? No ponto em que essa minha reta vertical corta as curvas, cada uma das retas tangentes, elas têm a mesma declividade. Qual é a declividade? A declividade delas, nesse ponto, é 1 sobre 2 raiz de x. Né? Todas têm a mesma declividade. Se a gente fizer a derivada, vai dar sempre 1 sobre 2 raiz de x. Mas nós não queremos nós não queremos a família. O problema está pedindo apenas uma reta. Né? Aqui passa pelo ponto 9 e 5, ou seja, ele está pedindo apenas a reta que passa no ponto onde o x é 9 e o y é igual a 5. Então, onde o x é 9, eu vou colocar 9 no lugar do x. Onde o y é 5, eu vou colocar 5 no lugar do y. E aí, com esta equação aqui, eu vou conseguir determinar quem? Eu vou determinar o k e eu vou determinar apenas uma curva, porque daí eu vou dizer quanto vale o k. Então, para dizer quanto vale o k, eu preciso de uma condição, né? Que é aquela condição ali. O passa no x igual a 9, no y igual a 5. E aí, fazendo as continhas, eu descubro que o K é 2. Tá aqui, né? Então, em questão é essa aqui, né? Onde o X é 9 e o Y é 5. Né? Então, o X é 9 e o Y é 5. Simples assim. Então, eu escolhi. Né? Eu tinha várias curvas que tinham o mesmo formato e aí eu escolhi apenas uma curva. Certo? E ali está o ponto, x igual a 9, y igual a 5 e a curva. Né? E a equação da curva é essa aqui. Então, algumas propriedades da integração que nós já trabalhamos, né, no exemplo anterior. Uma das propriedades é essa aqui. Se eu tenho A, um número real qualquer, né, e F uma função integrável, o que eu sei? A integral de A vezes, né, a função vai fazer A vezes a integral da função. Ou seja, o A ele pode sair para fora da integral. Né? Mas lembrando, isso só acontece se eu estou trabalhando, se eu estou tratando com valores constantes. Então, 1/3 é um valor constante, ele sai para fora. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho dx sobre 2 raiz de x, então fica 1/2 vezes a integral de x na menos 1/2, né? Que foi o que nós tínhamos anteriormente. Tá. Como consequência, se eu tenho a integral de a dx, né, o a é um valor constante, então
a integral de a dx é a vezes x, né? E a integral de dx é só x, né? Então, às vezes, eu já vi gente, né, alunos que conseguem resolver umas séries de integrais, e aí quando chega lá tem integral de dx trava, ou chega numa integral de, sei lá, raiz de 5 sobre 2x, dx, não sabe o que fazer. Ora, né? É raiz de 5 sobre 2x mais c, porque na verdade isso aqui é o meu... Ah, não é? Isso aqui é um valor constante. Simples assim, né? Tá. E uma outra propriedade que ela é bem importante é a propriedade da soma. Ou seja, se eu tenho a integral de uma soma, eu tenho a soma das integrais. Né? Então, eu posso... se eu tenho uma função, eu tenho outra função, então eu vou primeiro integrar uma função mais a outra função. Simples assim. Né? Então, a integral de uma soma é a soma das integrais. Tá. Então vamos olhar, vamos construir, né, a tabela de integração. Então isso é uma... Né, nós vamos precisar agora no grau B também de uma tabela de integração. Então vamos começar a construir essa tabela de integração, né? Então, e essa tabela de integração vem da onde? Da tabela de derivação. Né? Bom, então, o que acontece? Se eu tenho o U aqui, o U, assim como lá na tabela de derivação, ela é uma função. O U aqui continua sendo uma função. Então, na tabela de derivação, né, o U era uma função. Tá, como é que eu vou fazer uma integração? Eu vou ter que olhar no sentido oposto. Eu vou ter que olhar no sentido em que a minha seta está apontando. Então, se eu vou olhar no sentido que a seta está apontando, né, ou seja, eu vou fazer a integral de P vezes U na P menos 1 du. Né? E isto aqui tem que ser igual a U na P mais C. Né? Porque eu estou indo no sentido oposto, eu estou indo nesse sentido aqui. Então, se eu integro isso aqui, vai ter que me sobrar o que está aqui dentro. Tá, então, o P é um valor constante. Né? Se o P é um valor constante, ele sai para fora da integral. Ok, o P ele está multiplicando a integral. Se ele está multiplicando, ele pode passar dividindo. Né? E aí nós vemos o seguinte, né? Aqui eu tenho P menos 1 e aqui eu tenho P. Então, quer dizer que existe uma diferença de escala de uma unidade. Por exemplo, se eu tenho integral de 5, então isso aqui é uma unidade a menos do que eu tenho do meu lado direito, que é 6. Né? Então, quanto é que é 6? Se aqui é 6, aqui vai ficar 6 menos 1, vai ficar 5. Tá. E se fosse o contrário? Se aqui fosse 7, então aqui seria 8 e aqui seria 8. Então, se aqui é 8, aqui vai ficar 8 menos 1, então isso aqui vai ser 7. Ok, então se isso pode estar escrito dessa maneira, então eu posso reescrever de uma outra forma mais interessante, que é a seguinte, que se aqui é P, então aqui é P mais 1. Continuou valendo a mesma coisa, porque se aqui é 7, então aqui tem que ser 8. Ou se você quiser olhar para cá, bom, se aqui é o 8, né? Então aqui é P menos 1. Né? Então, se convenciona que para integral a gente vai usar essa expressão aqui. Então, a integral de U elevado a uma potência é U na potência na mais 1 sobre P mais 1. Certo? Né? Que é o resultado clássico. Tá. Vamos ver outra regrinha, né? Bom, outra regrinha de derivação é esta aqui. Bom, vamos fazer uma coisa aqui. Só um minuto.
Vamos fazer uma coisa. Já compartilho ali com vocês. Tá. Então, assim, quando eu tenho essa regrinha aqui, nós temos que ver o seguinte, que nós temos uma limitação. Essa limitação é o P mais 1, né? Se o P for menos 1, né? Se o P for menos 1, né? Por exemplo, se você estiver resolvendo, né? Por exemplo, a integral de dx sobre x. Bom, dx sobre x é a mesma coisa que integral de 1 sobre x dx, que é a mesma coisa que integral de x menos 1 dx. Bom, então meu P é menos 1, então vai ficar x na menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. E aí nós vamos ter um problema, porque aqui embaixo é zero. Não pode. Então, essa formulinha aqui de cima, essa regra da potência, ela é válida apenas para, né, situações onde a potência é diferente de menos 1. Mas quando a potência for menos 1, vamos cair no problema do logaritmo. Por quê? Porque o logaritmo ele resolve, né, essa regra do logaritmo resolve esse probleminha aqui do menos 1. Então, se eu integro aqui na direção contrária, eu vou concluir que du, que é esse du sobre u, é igual ao logaritmo de u. Né? Então, quando eu tenho a integral de dx sobre x, eu vou estar dentro desse caso aqui. Ou seja, isso vai ser ln de x mais c. Né? Aqui eu esqueci de botar o módulo, mas geralmente, né? Geralmente não. É para ser o módulo, né? Porque o módulo, ele amplia o domínio da integral, do logaritmo, né? Porque você sabe que o logaritmo, né? Voltando lá no cálculo 0 e no cálculo 1, você sabe que o logaritmo tem esse gráfico aqui, né? Então, o que acontece? Ele tem uma assíntota, né? Ele tem uma assíntota vertical em zero, ou seja, o limite de x indo para zero pela direita do logaritmo, ele vai para menos infinito. Né? Então, quanto mais próximo eu vou me aproximando do zero, né, menor fica do logaritmo, ou seja, ele mais próximo do menos infinito ele vai chegando. E eu não posso chegar pela esquerda, né? Porque se eu colocar na calculadora, se eu for lá na calculadora e fizer logaritmo de menos 1, ele vai dar erro. Então, eu não posso trabalhar com logaritmo negativo. Eu só posso trabalhar com logaritmo positivo. Então, para melhorar o trabalho com logaritmo, então a gente sempre coloca um módulo que aí a gente consegue aumentar as possibilidades de trabalho. E se você deriva, né? Se você faz a derivada do logaritmo, você chega aonde? Você chega em 1 sobre x, né? 1 sobre u. Né? Ok. Tá. Aí na u é a mesma coisa, né? Se eu faço a integral de e na u, eu tenho e na u. Bom, e aí na sequência, saem essas regras de derivação, né? Essas regras de integração. A integral do cosseno é seno, a integral do seno é menos cosseno, a integral do secante ao quadrado é tangente de u, a integral do cossecante ao quadrado é cotangente de u, e assim por diante. Tá? Bom, vamos lá. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Né? Então, eu tenho a integral de uma soma. Então, que soma vai ser essa? Vai ser a integral, né, de x ao cubo dx, é uma soma.
mais integral de secante ao quadrado de x dx menos 1 dx. Então, se eu tenho a integral de x ao cubo, isso aqui vai ficar x na 4 sobre 4, mais a integral da secante ao quadrado, eu venho na tabela da trigonometria. Então, eu venho aqui. A integral da secante ao quadrado é essa aqui. Então, a integral da secante ao quadrado é a tangente de x, né? Então, integral de secante ao quadrado é a tangente de x. Menos a integral de dx. Bom, a integral de dx é apenas x mais a constante c. Resolvido o problema, né? Simples assim. Então, eu tenho uma soma, tem integral de uma soma, eu faço a soma das integrais. Opa! Tudo passo a passo aqui. Tá. Agora, né? Bom, mesma coisa. Vamos lá. Mesma coisa. Então, vai ficar integral de 5x na quarta dx menos a integral de seno de x sobre 4 dx. Vou fazer aqui embaixo. Tá? Seno de x sobre 4 dx mais 3nx dx mais 2 sobre x dx. Bom, eu apliquei a propriedade da soma, então vou aplicar agora a propriedade do escalar, né? Ou seja, o 5 está multiplicando, ele passa para fora da integral. Então, vai 5x na quarta dx menos 1 quarto da integral de seno de x dx mais 3 integral de nx dx mais 2 vezes a integral de dx sobre x. E aqui você já pode, né, no futuro, espero que já se faça direto, não precise fazer esse passo a passo. Assim foi quando a gente trabalhou com integrais, né? A gente fez primeiro passo a passo, depois a gente foi direto. Então, 5 vezes x na quinta, que divide 5, né? Menos 1 quarto, integral do seno. Bom, integral do seno, vamos olhar na tabela. Integral do seno é menos cosseno. Então, integral do seno é menos cosseno de x. Mais 3 integral de e na x. Vamos lá, integral de e na x. Integral de e na x é e na x. Mais 2 vezes a integral de dx sobre x. Bom, a integral de dx sobre x a gente viu que é logaritmo do módulo de x mais uma constante c. Então, vamos simplificar isso, né? Vamos escrever de uma forma mais bonita. Eu tenho 5, simplifica com 5, sobrou 1, né? 5 que divide 5 dá 1, então vai ficar x na quinta. Menos 1 quarto vezes menos cosseno dá mais 1 quarto do cosseno de x. Mais 13 na x. Mais 2 vezes logaritmo de x. Mais c. Então, simplesmente a gente simplificamos, né? Trabalhamos com sinais. Tá aí, né? Professor, fale. Eu não entendi onde é que saiu aquele... Lá os 5 que o senhor cortou ali embaixo, ali, no outro slide. Isso, Por quê? ali. Então, Qual onde surgiu 5? aquele... Porque o 5 saiu para fora da derivada lá. Por 5, integral de x na quarta. Sim. E depois embaixo ali ficou x na 5 dividido por 5. De onde é que saiu aquele x dividido ali? Daqui.
disso aqui. Se eu tenho integral de x na 4, né? X na 4 dx. Isso vai ser integral, isso vai ser quanto? Então, se é x na 4, então vai ficar x na 4 mais 1 sobre 4 mais 1. Tá aqui. Certo? Então, tá aqui como toda a dedução da onde que ficou, né? Sai dessa propriedade, chegar nessa propriedade. Então, se é x na quarta, fica x na quinta, sobre 5. Tá? Obrigado. Deixa... Então tá. Então vamos continuar aqui. Bom, isso aqui nós já fizemos alguma coisa lá no finalzinho da aula do grau A, né? E aqui nós vamos ter que trabalhar com propriedades da potência antes de tudo, né? Porque aqui basicamente nós vamos trabalhar, né? Para tudo aqui, a regra de integração que nós vamos usar é essa aqui, para tudo. Porque você vai dizer assim, bom, aqui eu tenho uma soma. Então, como é que eu vou abrir isso aqui numa soma? Bom, eu tenho uma soma e de uma fração, né? Então, eu vou fazer isso ser uma soma de frações. Se eu vou fazer isso aqui virar ser uma soma de frações, isso vai ficar 5 sobre x ao quadrado, menos x sobre x ao quadrado, mais raiz de x sobre x ao quadrado. Né? Então, eu tenho uma soma no numerador, né? Eu tenho uma soma de frações no numerador. Então, eu posso escrever isso como uma soma de 3 frações, né? Isso aí é lá do colégio, a gente lembra disso. Então, 5 sobre x ao quadrado. Não dá para fazer nada, então fica 5 sobre x ao quadrado. Até eu posso escrever isso aqui de uma forma mais interessante. 5 sobre x na menos 2. Por que eu ponho menos 2? Porque eu já deixo nesse formato. Menos x sobre x ao quadrado. Eu tenho x que divide x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que eu faço x na 1 menos 2. 1 menos 2. Isso aqui vai ficar x na menos 1. Né? Então vai ficar x na menos 1. Bom, mas x na menos 1 a gente sabe que não dá para aplicar essa regra. Então vai ficar 1 sobre x. Melhor assim. Agora, eu tenho a raiz de x. A raiz de x sobre x ao quadrado, eu tenho x na 1 meio, que divide x ao quadrado. Isso aqui vai ficar x na 1 meio menos 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que x na... Vou fazer 1 meio menos 2, então vai ficar 1 menos 4, e isso aqui vai ficar x na menos 3 meios. Então, aqui vai ficar mais x na menos 3 meios. Tá? Aqui. E aqui. Certo? Então, agora... Então, aqui são os cálculos auxiliares, né? Trabalhamos só com propriedades da potência. Eu já avisei vocês que a propriedade da potência é algo que vocês têm que dominar bem, não só nas aulas de matemática. Né? Bom, então, se eu tenho que resolver essa integral, 5x na menos 2, menos 1 sobre x, né? Mais x na menos 3 meios dx. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar 5 integral de x na menos 2 dx. Né? O 5 sai para fora. Menos integral de dx sobre x, mais integral de x na menos 3 meios dx. Bom, então, nós temos que aplicar as regras de integração. Então, a u na p de u vai ficar u na p mais 1 sobre p mais 1. E a integral de du sobre u
é igual ao ln do módulo de 1 mais c. Então, isso aqui é o que nós temos da tabela. Então, tá. Então, vai ficar 5 vezes x na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, menos o ln do módulo de x, mais x na menos 3 meios mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Então, 5x na menos 1 sobre menos 1, menos o ln do módulo de x, menos 3 meios mais 1. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2. Menos 3 mais 2. Isso aqui vai ficar menos 1 meio, né? Então, vai ficar mais x na menos 1 meio sobre menos 1 meio. E aí, o que a gente faz agora? Bom, eu tenho 5 que divide menos 1. 5 que divide menos 1 é menos 5. Agora eu tenho x na menos 1. Bom, se eu tenho x na menos 1, eu posso fazer... Tá. Menos 5 sobre x. Né? Lembrando que x na menos 1 é 1 sobre x. Bom, menos o ln do módulo de x. Vamos deixar quieto por enquanto o logaritmo, né? Vamos primeiro recordar as potências, para depois, mais adiante, a gente vai mexer nessas propriedades do logaritmo. Tá. Agora eu tenho mais que dividir menos, então isso aqui vai ficar menos. E aí o que acontece? Eu vou ter x, né, na menos 1 meio. X na menos 1 meio é a mesma coisa que 1 sobre x na 1 meio. Ou seja, 1 sobre raiz de x. Tá. Eu tenho 1 sobre raiz de x. Então, se eu tenho 1 sobre raiz de x, né, o que nós temos aqui? Eu tenho x na menos 1 meio dividido por menos 1 meio. Então, na verdade, eu tenho 1 sobre raiz de x dividido por 1 meio. Né? Eu vou botar só 1 meio porque o sinal eu já coloquei aqui. Então, isso vai ser quanto? Eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Quando eu multiplico pelo inverso da segunda, eu tenho 2 que divide 1. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre raiz de x. Tá? Vai ficar menos 2 sobre raiz de x. Então, essa expressão, ela vira isso aqui. Certo? Bom, então aqui a gente está basicamente recordando, né, simplificações de expressões, aplicando propriedades da potência, porque isso aqui é importante aqui na nossa disciplina, é importante para outras coisas que vocês vão fazer em outras disciplinas, né? Enfim, então é bem importante a gente fazer essas revisões aqui. Tá. Mais um probleminha com problemas de potência. Então, de novo, basicamente, a gente vai trabalhar com essa regra de integração. Né? Então, se eu tenho raiz de x, eu tenho x na 1 meio vezes x mais... Tem 1 sobre x, eu vou escrever x na menos 1. Né? Então, eu vou multiplicar. Né? Eu vou multiplicar. Se eu vou multiplicar, eu vou ter o seguinte, eu vou ficar com... vou fazer o seguinte. Antes de integrar, eu vou fazer só as potências. Então, vai ficar 1 meio, x na 1 meio vezes x. Então, vai ficar x na 1 meio vezes x. X na 1 meio vezes x na menos 1. Mais x na 1 meio vezes x na menos 1. Então, quanto é x na 1 meio vezes x? Isso aqui vai ficar x na 3 meios.
mais, quanto vai ficar x na 1/2 vezes x na menos 1? Isso vai ficar x na menos 1/2, né? Vamos de novo. Vai ficar x na 1/2 mais 1, mais x na 1/2 menos 1. Isso vai ficar x na 3/2 mais x na menos 1/2. O que eu fiz aqui? Eu fiz a integração? Não. Eu apenas simplifiquei essa expressão que está aqui dentro. Só isso. Não fiz mais nada. Simplesmente trabalhei o que está... Eu simplesmente trabalhei essa expressão aqui. Tá. Então, quer dizer que se eu tenho a integral de raiz de x mais 1 sobre x dx, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer a integral de x elevado a 3/2 mais x na menos 1/2 dx. Né? Mesma coisa. Então, nós temos que resolver a integral de x na 3/2 mais x na menos 1/2. Agora sim nós vamos resolver a integral. Né? Então, se eu for resolver a integral, vai ficar x na 3/2 mais 1 sobre 3/2 mais 1. Mais x na menos 1/2 mais 1 sobre menos 1/2 mais 1, mais uma constante c. Então, quanto é 3/2 mais 1? 3/2 mais 1 é igual a 3 mais 2 sobre 2, 5/2. Então, vai ficar x na 5/2 dividido por 5/2. Mais x na menos 1/2 mais 1 é 1/2. Dividido por 1/2. Bom, o que vai acontecer? Eu vou manter os 5/2 vezes 2 que divide 5. Mais x na 1/2 vezes 2 que divide 1. Bom, isso aqui vai dar quanto? 2/5 vezes x na 5/2. Mais 2 vezes a raiz, mais vezes 2 vezes x na 1/2, mais a constante c. Tá, professor, eu posso botar isso na forma de uma raiz? Pode. Isso vai ficar quanto? 2 sobre 5. Raiz quadrada de x na 5, mais 2 sobre raiz de x mais c. Lembrando sempre que se eu tenho x na A, né, se eu tenho raiz de índice B de x na A, isso aqui é a mesma coisa que x na A sobre B. Tá? Então, isso é importante a gente ter. Ficou mais claro, professor. Não sei se é porque a gente já acostumou um pouco com a fórmula, né? Ah, sim. Não, sim. Tá. Então é isso, né? Não tem grandes mistérios aqui. A gente já revisou algumas coisas lá no grau A. E agora a gente vai, nessa aula de hoje, a gente vai começar a resolver alguns probleminhas. Né? Ver alguns problemas e aos pouquinhos, né? A gente vai deixando esse caldo um pouco mais grosso. Por enquanto ele está marralinho, ele vai ficando mais grosso. Bom, né? Então tá. Então, uma das grandes interpretações, né, da integração, na verdade, né, a integração e a derivação, elas surgiram, né, de uma interpretação física, né, da qual se tinha quando surgiu o conceito de velocidade instantânea, né, e velocidade instantânea é aquilo que nós enxergamos nos velocímetros, né? Aquele ponteiro que se mexe, porque a cada piscadinha de olho, aquele ponteiro se mexeu. Ou seja, a cada instante ele marcou um ponto. Né? A cada instante ele estava num lugar. Ele pode ser constante? Pode ser constante 60. Né? Pode ser constante 80. Né? Mas daqui um pouco você acelera, desacelera.
Enfim, né? Ele está sempre se mexendo. Então, esse fato dele estar sempre se mexendo indica que eu tenho uma velocidade instantânea. Então, a cada instante, eu tenho um valor. E a definição que o nosso amiguinho Newton observou é que a velocidade instantânea depende, né, ela ocorre, ela é a taxa de variação instantânea da posição no tempo, né? Então, vem toda aquela historinha do limite, tarará, tarará. Esse é assunto lá do cálculo 1, não é o nosso. Então, né, se verificou, né, que a velocidade é a derivada da posição no tempo, né? Então, é a derivada da posição no tempo. Então, se eu quero saber a posição, eu integro a velocidade, né? Então, eu tenho posição e eu tenho velocidade. Então, da posição para a velocidade, eu vou derivando. Portanto, da velocidade para a posição, né? Se eu faço o caminho de volta, eu volto integrando. Então tá. Vamos ver um probleminha, né? Se a velocidade, né, a taxa de variação da posição no tempo, né, de um objeto móvel é dada pela equação, né, t ao quadrado menos t mais 3. No instante t igual a 1, o objeto se encontra na posição 4. Tá, já vamos desenhar tudo isso aí. Qual a posição em que se encontra esse objeto em t igual a 4? E qual a distância percorrida nesse intervalo? Bom, então, vamos lá. Primeira coisa, ele quer saber a posição. Então, se eu sei que a velocidade é t ao quadrado menos t mais 3, então a posição é a integral da velocidade. Ou seja, a posição ela é a integral de quem? T ao quadrado menos t mais 3 dt. Né? Ou seja, a posição vai ser quem? Vai ser S de t, integral de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3. Menos a integral de t, t ao quadrado sobre 2. Mais a integral de 3 dt, 3t. Mais uma constante de integração. Então, a expressão geral da posição é essa aqui. Né? Então, a minha posição geral da posição é essa aqui. S de t igual ao cubo sobre 3, quadrado sobre 2, mais 3t, mais uma constante. Tá. E aí nós reparamos que eu tenho uma constante. Quem é essa constante? Não sei quem é a constante. Né? Mas a gente tem uma condição. Então, o que diz a condição? A condição diz o seguinte, que para t igual a 1, a minha posição é 4. Então, o que eu tenho? Eu tenho 4, vou colocar no lugar do S 4 no lugar do T1. Vai ficar 1 sobre 3, menos 1 meio, mais 3 vezes 1, mais C. Olha só. Então, eu tenho uma equação agora só na letra C, ou seja, eu só preciso descobrir quanto vale o C. Então, o C vai valer quanto? O C vai ser, isolando o C, vai ser 4 menos 3, 1. Mais 1/3 passa menos 1/3. Mais 1 meio, ou melhor, menos 1 meio passa mais 1 meio. Então, eu vou colocar tudo sobre o denominador 6, né? Então, boto o denominador comum é 6, 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. Então, vai ficar 6 aqui, menos 2 mais 3. Então, 6 menos 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, C é igual a 7 sextos. Então, portanto,
a expressão para, né, a posição é S de t, t ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, mais 3t, mais 7/6. Certo? Então, nós temos a expressão que determina a posição. Agora, que o problema pergunta? Isso aqui responde à pergunta do problema? Não. O problema está me perguntando em qual posição se encontra o objeto no instante t igual a 4. Então, o problema pergunta S de 4. Né? O problema quer saber S de 4. Então, quanto é que é o S de 4? Vai ficar 4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 4, mais 7/6. Né? Ou seja, vai ficar 64 sobre 3, menos 16 sobre 2, isso dá 8 mais 12 mais 7/6. Ou, se você preferir, S sobre 4, 64 sobre 3, mais 4, mais 7/6, né? Bom, aí é uma questão de somar fração, né? Vou botar aqui, somar fração. Então, denominador 6, então vai dar 128, mais 24, mais 7. Né? 128 com 24, 152, 159 sobre 6. Isso. 159 sobre 6. Dá quase 20. Deixa eu ver aqui. Puxa minha calculadorinha aqui de cabeça. Só não sei. 159 que divide 6. Opa, 150. Que divide 6. 26,5. Tá aí. Então, ele se encontra na posição 26,5. Então, o que ele está dizendo para nós? Que o objeto, né, ele saiu da posição, ele acordou na posição 0. Né? No instante t igual a 1, né? Ou melhor, eu não sei qual é a posição 0. Ele não deu o local de partida. Ele disse que ele partiu no instante 0. Eu não sei qual é a posição 0. Mas ele disse para mim que no t igual a 1, ele se encontra na posição 4. Né? T igual a 1, ele se encontra na posição 4. Então, quer dizer que no t igual a 4, nós descobrimos que ele se encontra na posição 26,5. Então, eu não sei de onde ele saiu, mas eu sei que ele passou no t igual a 1, ele estava em 4, e em t igual a 4, ele estava em 26,5. E dessa maneira... Desculpa. E dessa maneira é possível calcular a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Né? Entre 1 e 4, eu consigo calcular a distância percorrida. Que é o próximo problema, né?
né? Então, nesse intervalo de tempo aqui, eu consigo calcular a distância. A distância entre um instante t igual a 1, né? E um instante t igual a 4. Então, a distância percorrida é 26,5 menos 4. Né? Então, essa aqui é a distância. Né? Então, a distância percorrida é a posição no instante 4 menos a distância, a posição no instante 4 menos a posição no instante 1. Então, isso aqui é a posição no instante 4, 26,5, menos a posição no instante 1, que é 4. Portanto, a distância é 22,5 metros. Certo? Então, o S, ele está se referindo à posição. Bom. Então, esse é um problema bem tradicional, né? A gente sempre resolvo ele. Depois eu acho que eu boto ele lá também na disciplina de equações, né? Isso aqui é um problema de equações diferenciais. Não defini formalmente o que é uma equação diferencial, mas a gente está resolvendo equações diferenciais. Isso deixa para a disciplina lá, que daí lá tem os problemas das equações diferenciais. Tá. Vamos fazer mais esse probleminha aqui, daí vamos fazer um intervalo. Aqui, na verdade, é um problema mais teórico, né? Que vai falar da aceleração. A aceleração é a taxa de variação instantânea da velocidade no tempo. Ou seja, agora, né, você tem a posição e velocidade. Então, você derivou uma vez, chegou na velocidade. Agora, você deriva a velocidade mais uma vez no tempo e você tem a aceleração. Então, dessa maneira, né, um exemplo clássico, a relação entre posição e aceleração é a derivada segunda, né? Então, a aceleração, né, é a taxa de variação da velocidade, né? Então, uma situação interessante na física é a queda livre, né? Então, no caso da queda livre, a aceleração ela é constante negativa devido à direção do movimento, ou seja, né, você tem uma aceleração para baixo, ou seja, você vai ter uma aceleração do tipo, né, menos GJ, né? Isso aqui lá da geometria analítica a gente lembra que quando eu tenho um movimento só na vertical, eu tenho só o vetor J. Então, como eu estou olhando só para um movimento na vertical, a minha aceleração tem que ser negativa. Bom, se a velocidade inicial é V0, determine uma expressão para a aceleração em função do tempo. Tá. É o seguinte, a minha aceleração é menos G, né? Ela é constante. Ou seja, G é um valor constante. O que é a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Bom, o que o problema pede? O problema pede uma função, né, uma expressão, né, para V no tempo. Ou seja, para V, que depende do tempo. É isso que o problema pede. Então, se ele me pede isso, então eu quero que o V vai ser quem? Vai ser a integral de menos G dt. Ou seja, a velocidade vai ser quem? Bom, como G é um valor constante, vai ficar menos G vezes a integral de dt. A integral de dt vai ser t mais uma constante c. Tá. Pois bem, como é que eu vou determinar o c? Bom, a gente sabe da condição. Vamos pegar a condição inicial. Qual é a condição inicial? Que quando t é zero, né, a velocidade é v0. Então tá, então no lugar do v eu vou botar v0, no lugar do t eu vou colocar 0,
e vou descobrir que o C vale V0. Logo, a minha expressão, né, para V, dependendo apenas do T, vai ser V0, a velocidade inicial, menos GT. E esse aqui é um resultado que vocês têm lá da física, né? Vocês têm esse resultadinho lá da física, né? Então, a velocidade é igual à velocidade inicial menos GT. Então, essa expressão aqui, né? Isso aqui é um... Na verdade, isso aqui é algo que foi observado lá por Galileu, né? Do experimento de Galileu. Tá. Agora, né? O que ele diz? Como a velocidade instantânea é a taxa de variação da posição, e tendo que a posição inicial é S0, determine uma expressão para a posição no tempo. Ora, eu sei que a velocidade é a velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Né? Eu sei que a aceleração é a derivada da posição no tempo. Então, eu sei que se eu quero a posição, que depende do t, isso vai ser a integral de V0 menos GT dt. E aí, o que acontece? Opa. Então, se eu tenho S de t igual a integral de V0 menos GT dt, bom, a velocidade inicial é constante. Então, eu tenho integral de a velocidade inicial, ela sai para fora da integral, né? Velocidade inicial dt. Menos. O g também é constante, mas vai ficar gt dt, né? Então, a minha posição vai ser quem? Velocidade inicial vezes a integral de dt, que é t, menos g vezes a integral de t dt é t ao quadrado sobre 2. Né? Mais a constante c. Né? E aí nós temos o seguinte, nós temos uma condição. Condição diz o seguinte, que quando t é 0, a posição é a posição inicial. Né? Então, no lugar do S, eu vou colocar S0. No lugar do T, vai vir o 0. Mais C. Isso implica, né, que o meu S0 é igual a C. Portanto, a posição em função do tempo é S0 mais V0t menos gt ao quadrado sobre 2. Certo? Então, nós temos então a expressão que determina a posição. Né? Isso aqui a gente estuda lá no ensino médio, isso aqui é algo que a gente estuda no ensino médio também, vocês devem ver isso em física, né? Essas expressões. E lá no ensino médio a gente não mostra integrais para vocês, né? Mas isso, os resultados que se tem disso, o que se tem esses resultados surgem da integração e da premissa básica de que a aceleração ela é constante. Então a premissa básica é a aceleração ela é constante. Tá? Essa aqui é a nossa premissa básica. Bom, vamos fazer um intervalinho. Agora é 21. Vamos até 15 para as 9, porque daí o senhor tem que ver aqui algumas coisas de nota e tal. Talvez eu já até atualize as notas lá para vocês. Certo? Então, até 15 para as 9, a gente faz um intervalinho. Tá? Beleza. Vamos fazer uma coisa aqui. Para quem quiser ir pensando, né, no que fazer, né, vou deixar compartilhado aqui com vocês esta tela. Né? Quem quiser pensar num probleminha, né, depois então a gente volta e trabalha com ele. Certo? Eu vou ficar aqui trabalhando em algumas coisas com vocês, vendo aqui algumas mensagens que vocês me mandaram,
E nós voltamos então 15 para as 9, certo? Até daqui a pouquinho.